Olá, amigas e amigos da Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo cultural sobre livros e sobre cultura. Hoje estamos aqui para comemorar o aniversário de Brasília, 62 anos que estamos fazendo em 2022, e a Biblioteca Demonstrativa não podia deixar isso passar em branco. Para isso, trouxemos duas jornalistas fantásticas que acabaram de publicar livros sobre Brasília, tamanha paixão das duas sobre a cidade, sobre esse nosso quadradinho, né, que a gente chama esse nosso quadrilátero aqui dentro do Goiás. E chamamos a Mineri Santiago e Dades Quarizzi para estar com a gente hoje, conversar um pouquinho sobre essa cidade, né, que começou de um jeito tão fantástico e que hoje ainda reverbera essa energia da sua criação, que foi uma coisa fabulosa. Sejam bem-vindas, duas. Olá, tudo bem? É uma honra para mim participar com a Haddad e com você, Tagore, que também já vem do seu pai essa tradição e esse pioneirismo na luta pelos livros e pela cultura de Brasília. Estou muito feliz de estar aqui. Eu também sou muito feliz. Acho que vai ser uma tarde agradável, uma noite agradável para nós e para o nosso público também. Com certeza. Eu acho que a gente, né, como é que a gente pode, né, falar de Brasília, né? Eu sou brasiliense, nascido e criado, né? Eu sei que vocês duas vieram para Brasília e se apaixonaram, e as pessoas às vezes não entendem. Quem mora fora da sua própria cidade, eu acho que entende um pouquinho, vai entender vocês por essa paixão. Mas eu acho que a paixão por Brasília, eu acho que ela é mais forte, né? Brasília, o que ela significava para vocês? E vou começar com a Haddad, a Mineres. O que significava vir para Brasília, Haddad? Por que você veio, ficou e continuou aqui? Eu sou imigrante, sou libanesa de nascimento. Cheguei ao Brasil com 7 anos e morei em São Paulo, Rio e Porto Alegre. Era asmática. Aí os médicos sugeriram que eu procurasse um clima seco, que era o único jeito de administrar a asma. Foi assim que eu vim para Brasília. Cheguei num dia de chuva, o que para os chineses significa sorte. E eu tive muita sorte em Brasília. Aqui eu formei família, tive meus empregos, tive minha carreira, fiz minha profissão, fiz muitos amigos e sou feliz. E na culminância dessas conquistas, eu ganhei o título de cidadã honorária de Brasília, o que significa que eu, que era penetra no país, não só penetra na cidade, mas era penetra no país, ganhei uma cidade. Então, hoje, quando me perguntam de onde eu sou, eu não digo mais sou do Rio, São Paulo, Porto Alegre, qualquer lugar. Eu digo sou de Brasília. Ai, que legal. Me considero de Brasília, esta é a minha cidade, e que eu aprecio, e como já viajei muito, é uma cidade muito especial, porque ela não tem dono. Brasília é uma cidade em que todos são donos da cidade, porque todo mundo aqui é imigrante. Você nasceu e foi criado aqui, mas seu pai é imigrante. Então, todo mundo veio de fora, construiu a cidade. Então, a cidade é do povo. E fica muito claro esse pertencimento no Eixão do Lazer. No Eixão do Lazer, as pessoas se misturam, os gostos se misturam, as preferências se misturam e todo mundo se dá bem. Haddad, mas explica um pouquinho para quem não está assistindo. Lembra que a gente está aqui mandando isso para o mundo. O que é o Eixão do Lazer, né? Pois é. Então, Brasília, a Nery vai falar nisso, tem uma parte monumental, que é a Praça dos Três Poderes, o Eixo Monumental
e o eixo rodoviário é uma pista, uma das maiores pistas do mundo, e é dedicada aos carros. Nos dias de semana, praticamente, a gente só vê carro, ou predominantemente carros. Aos domingos, o eixão do lazer o eixão rodoviário vira eixão do lazer, que atrai público do plano piloto e de cidades do entorno do plano piloto. E a gente a gente vai para lá, pode andar de bicicleta, né? De bicicleta, conversa, encontra amigos. Hoje está muito legal, né? Está muito legal. Ô, Dade, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, e vou passar para a Mineres, porque vocês duas, você libanesa, abraçou também a língua portuguesa, porque você é hoje a nossa referência da língua portuguesa em Brasília. Mineres, e você, a tua história? Eu sei que você veio também de longe, não tão longe quanto a Dade, mas você também veio de longe e se apaixonou por Brasília. Como é que foi essa sua história? Eu vim das águas mornas do Cabo Branco, que eu costumo dizer que é um pedacinho de paraíso que fica em João Pessoa, na Paraíba. E quando eu tinha 18 anos, pronta para fazer uma universidade, aconteceu de meu pai veio para Brasília a trabalho, e eu sou de uma família enorme, né? Somos 8 irmãos, e minha mãe e tudo, mas ninguém queria vir. Eu tinha aquele desejo de ganhar o mundo. Na verdade, eu nunca tinha pensado em Brasília, em ir a Brasília. Eu tinha pensado em sair das minhas raízes para ganhar o mundo. Isso sempre fez parte do meu desejo, talvez porque eu sempre gostei de arte, desde menina, de adolescente, que eu escrevo, que eu fazia teatro, que eu cantava, tocava violão. Eu queria abraçar o mundo. Quando pintou essa oportunidade para vir para Brasília, eu corri e disse: mãe, eu posso ir com meu pai? Ela disse: pode. Aí pronto, eu fiz a minha malinha e vim para Brasília, para a UNB. Eu vim fazer letras na UNB e minha trajetória começou assim. Eu fiz letras, depois eu fiz jornalismo, eu conheci a galera da arte rapidamente, porque eu tocava violão, eu já cheguei com um livro pronto. Meu primeiro livro, eu acho que eu escrevi aos 17 anos. Quando eu vim para cá com 18, eu já tinha ele pronto, rabiscado, né? Pronto assim, manuscrito. E por uma coincidência da vida que hoje eu tenho esse carinho todo especial com o Tagore, a gente é parceiro, editores parceiros, mas foi exatamente a Tesauros, do pai do Tagore, do Vitor Alegria, que publicou o meu primeiro livro quando eu tinha 18 anos. Eu já tinha 19 aí, porque foi o tempo de entrar na UNB, conhecer a galera, ver o que estava acontecendo para publicar o livro. E eu adotei essa cidade, eu tive um impacto, porque você, quando vem de uma cidade orgânica e chega numa cidade recém-construída, quando eu cheguei, Brasília tinha 18 anos, ela era muito nova e eu também. Eu senti aquele impacto, mas eu gostei tanto da luz, a luz de Brasília, o céu de Brasília, e o fato dela ter gente de todo o Brasil e do mundo inteiro, isso me encantou. Parecia que eu tinha chegado assim num pedacinho de paraíso que eu podia participar dessa construção coletiva. Eu amei essa cidade, desde o dia que eu cheguei. E é fantástico, porque você falou o céu e a luz, que é são duas maravilhas que a Dade fala no livro dela. Dade, Você tem teu livro para mostrar aí? Mineres, você estava falando sobre as maravilhas de Brasília, né? O céu, a luz, mas você também fez uma maravilha que foi seu novo livro, que eu fiquei apaixonado por ele, que é o Roteiro Geopoético de Brasília. Conta um pouquinho dessa tua paixão de Brasília que virou livro e que agora chegou aqui na hora, né? Chegou nos 62 anos de Brasília. Mostra ele um pouquinho para a gente e conta por que geopoético, por que roteiro. Esse é o livro, é o Roteiro Geopoético de Brasília.
um guia turístico para reconhecer a cidade modernista. Isso aqui nasceu de uma dissertação de mestrado que eu fiz. Agora, recentemente, eu terminei em 2018 essa dissertação. Eu quis contar essa história de Brasília, porque sempre que me perguntam o que é que você faz em Brasília, o que é que tem em Brasília, a verdade é que o brasileiro e até o próprio brasiliense desconhece muito das grandezas da sua cidade e do significado que foi a construção de Brasília para o país. Então, nesse livro, primeiro eu fiz a dissertação e depois eu transformei num livro que é um roteiro, que eu chamo de Roteiro Geopoético de Brasília. Eu resgato toda a história da fundação da cidade, como é que nasceu a ideia, como é que foi a transferência da capital, quem foram os brasileiros que vieram para cá construir uma utopia, porque Brasília nasceu de um sonho coletivo, porque ela foi, ao longo dos anos, ela foi sendo desejada, esse quadrilátero cruz, ele consta na Constituição da gente antes do século XX. Já no século XIX, já tinha o quadrilátero cruz, que seria a nova capital do Brasil, na nossa Constituição. E, ao longo do tempo, vieram se formando o que eu chamo de mitos de fundação da futura capital. A expectativa era que a Brasília seria a capital do terceiro milênio, que Brasília seria a refundação do país, no sentido de ser um país mais justo, igualitário, mais fraterno. Então, por trás do projeto de Brasília, quando veio o Juscelino, ele já trazia também no seu imaginário todos esses mitos de fundação da cidade que ele acabou por construir, porque ele veio se formando ao longo do tempo. Teve o sonho de Dom Bosco, que sonhou com a civilização que seria a capital do terceiro milênio, uma cidade-luz, uma cidade de uma nova civilização. E essa cidade ficaria nos paralelos, entre os paralelos 15 e 20, que foi onde se construiu Brasília, e que já estava lá, antes do sonho de Dom Bosco, já lá delimitado pelo quadrilátero cruz. E eu queria contar essa história. Eu queria contar a história de Brasília, eu queria contar a história dos candangos, dos brasileiros mais humildes que vieram apostando nesse sonho, o que significou a construção de Brasília para o Centro-Oeste e depois para todo o país. Aquele projeto de Juscelino de desenvolver 5 anos em 5, 50 anos em 5, dá um salto de modernidade. O modernismo, a Carta de Atenas, que veio representada pelos nossos arquitetos maiores da cidade, que é o Lúcio Costa e o Niemeyer, tudo isso eu queria contar nesse percurso turístico, recuperando cada monumento, o significado de cada monumento, de cada escultura, de cada museu que tem nessa cidade. Brasília é um grande museu a céu aberto. E esse projeto espetacular, que é a base do meu livro, que é o projeto de Lúcio Costa. Ele tem, inclusive, um livro que ele diz Brasília, cidade que inventei, porque ele realmente sonhou, foi um dos que sonharam com essa cidade. Só que ele sonhou do ponto de vista arquitetônico, ele sonhou com a cidade, e ele desenhou essa cidade do sonho, e entrou poucas semanas antes do fim do concurso, porque ele sonhou e ele disse, eu sonhei com a cidade, eu escrevi e eu tenho que entrar. É uma coisa meio que mítica também. Tudo isso está no meu Roteiro Geopoético de Brasília, que eu lancei recentemente, em novembro do ano passado. Minelli, você fala uma coisa, queria que você até completasse, que eu gosto muito da sua fala, dessa utopia, né? Porque a gente está comemorando os 62 anos de Brasília. E Brasília, ela, como a Haddad, e daqui a pouco, Haddad, eu quero que você fale para isso, mas a Minelli coloca no livro que é uma utopia do brasileiro. O que nós, brasileiros, conseguimos fazer
em 5 anos, porque não foi só o Juscelino, não foi só o Niemeyer, não foi só o Lúcio Costa, foi um sonho de uma sociedade, foi a esforço de uma sociedade, de todos esses brasileiros que vieram para cá e entenderam esse sonho de construir algo que representava uma nova era, um novo momento, né? Então, Amnésia, eu queria só que você acabasse a tua fala falando dessa tua utopia, né? Que é uma utopia que continua, né? Ela é uma utopia ainda em construção. Brasília teve várias interrupções no seu projeto, até porque, quando o Juscelino entregou a cidade, quando ele fundou a cidade, ele, poucos meses depois, ele já não era mais o presidente, porque teve a campanha e ele saiu. E aí, poucos anos depois, veio a ditadura militar, que, de certa forma, interrompeu o projeto Brasília. E a cidade, ela sobreviveu a tudo isso, ela sobreviveu, ela se consolidou, porque ela foi o resultado de um sonho coletivo. Verdade. Porque as pessoas ficaram aqui. Os candangos, eles ficaram em Brasília. E eles têm esse sonho até hoje. Você vai falar, quando eu fiz a minha dissertação, eu entrevistei mais de 40 candangos aleatoriamente no meio da rua, na rodoviária, em pontos assim que eu achava que era mais de aglomeração, e a gente fez essas entrevistas e a gente pôde ouvir a voz daqueles que vieram para cá, dos candangos que permaneceram e que estão lutando para construir essa cidade e melhorar essa cidade, as suas condições de vida, mas na cabeça deles, como na minha, e acredito que na da Haddad e na sua, esse é um sonho coletivo e nós ainda estamos lutando por ele para construí-lo. Eu queria passar isso para os brasileiros que nem conhecem a sua capital. É uma coisa muito triste, porque os brasileiros não vêm a Brasília. Eles não entendem a grandeza desse projeto. E eu passei 3 anos nessa pesquisa para retribuir um pouco do que Brasília me deu. Brasília me deu um sonho, Brasília me deu uma utopia, Brasília me deu a poesia, me deu filhos, que também é poesia, me deu esse projeto lindo, enfim. É isso, eu estou aqui ainda lutando e acreditando. Estamos. Eu acho que Brasília, eu acho que é uma coisa importante. A idade, você falou que Brasília, né? Você entendeu que a Brasília é do povo. Realmente, não é só também nós brasilienses, que eu sou apaixonado e eu brigo muito quando dizem que Brasília se mistura, a ideia de Brasília se mistura e tem um estigma, nem sei se é essa palavra aí, o estigma Brasília carrega o estigma da política. Só que Brasília é muito mais, né, Haddad? Pois é, não é por acaso que o meu livro tem o subtítulo, o título é Maravilhas de Brasília, e o subtítulo A Capital dos Brasileiros. Isso que a Amnésia estava dizendo, quando a gente está fora de Brasília e diz que é de Brasília, já associam imediatamente Brasília à política e ao que há de ruim na política. Então, eu quis escrever um livro que resgatasse a imagem de Brasília. E falei nas maravilhas de Brasília. Os cerrados, com sua fauna e sua flora, o céu de Brasília, as águas de Brasília. Por causa da abundância de águas é que Brasília foi escolhida para ser nesse quadradinho. É o plano piloto, os monumentos de Brasília, o paisagismo de Brasília e o melhor da cidade, que é o brasiliense, que eu chamo de brasileiro brasiliense, porque aqui estão representantes de todo o Brasil, e todos consideram Brasília a utopia que se fez realidade. Brasília é a cidade que foi tombada pelo futuro. Cidades foram tombadas pelo que elas foram, pela história da cidade. Brasília foi pelo que será.
E ela continua conjugando o verbo transformar-se, está em constante transformação. E o povo de Brasília adora Brasília, e o brasileiro ignora a cidade. Então, uma cidade que tem que ser conhecida e admirada. Que, na verdade, a história do Brasil tem dois grandes feitos. A vida da família e a construção de Brasília. A construção de Brasília diz o oeste para o Brasil. Nós só somos o que somos hoje, o celeiro do mundo, porque Brasília foi construída. Em menos de 4 anos, temos esse monumento que é patrimônio da humanidade. É verdade. E eu fico assim... eu estava até por coincidência, gente, se encontrou para quem não sabe, né, o Juscelino trouxe uma quantidade gigantesca de intelectuais para conhecer Brasília, para conhecer escritores, pintores, filósofos, sociólogos, o que vocês pensarem. Então, eu acho que essa fé inquebrantável que o Juscelino fala sobre Brasília, que ele antevia, né, o futuro com essa força, eu acho que vocês duas, ao escrever livros sobre a nossa cidade, que eu vou te ser sincero, eu adoro quando eu viajo, ir nas cidades e ver se existem livros sobre aquelas cidades, né? Estive em Olinda agora e vi que pouquíssimos livros. E Brasília, querendo ou não, tem uma quantidade de livros sobre ela muito grande. Claro, pela sua grandiosidade, mas aqueles que a amam escrevem sobre ela. E aí, Amnéris, eu queria que você, né, chegasse e falasse um pouquinho também dessa coisa da cultura de Brasília, essa vocação de Brasília que a gente está lutando para transformar, né, Brasília, que não seja só um centro de política, mas também um centro de cultura, um centro de conhecimento. Então, você que trabalha com os movimentos de poesia, de poetas, né? Dentro do seu livro, você faz uma caminhada, um roteiro para conhecer um pouquinho essas fontes de cultura, passa nos nossos bares, que são aí, que vêm desde 1960. Queria que você falasse um pouquinho disso também. Brasília, assim, quando eu cheguei aos 18 anos, o que mais me encantou na cidade era uma cidade relativamente pequena ainda, tinha 500 mil habitantes na época, e o plano piloto muito pequeno. Era a diversidade cultural, porque tinha uma galera do Brasil inteiro, como a Haddad falou, sem entender direito, assim, essa cidade, o que é que ela era, e descobrindo. Eu descobri Brasília em Brasília. Eu via falar remotamente da capital do Brasil. Estava aos meus 18 anos, né? Na minha adolescência lá, eu sabia de Brasília, mas eu não sabia nada com profundidade. Eu sabia que JK tinha sido o fundador de Brasília e que Niemeyer era o arquiteto, coisas assim muito pontuais. Mas quando eu cheguei aqui na UNB, a UNB tem um departamento, o departamento de arquitetura da UNB tem um trabalho fantástico. Eles têm, inclusive, um grupo multidisciplinar que tem vários intelectuais que fazem um trabalho fantástico de acompanhamento do projeto Brasília, do que foi, do que é e do que será, do tombamento, da proteção ao tombamento. Isso é muito vivo. Além de tudo, Brasília é uma cidade que tem uma música toda própria. Eu percebi desde cedo que aquela juventude que estava aqui comigo, novinha, construindo essa cidade, a gente queria transformar o mundo, a gente estava imbuído desse espírito do modernismo, que o próprio Lúcio Costa diz, que nós estávamos imbuídos do espírito do nosso tempo, que era um tempo de transformação do mundo para um mundo que a gente queria que fosse mais nosso, mais justo, mais fraterno. Eu sentia isso na juventude. Eu me encantei aqui com os movimentos de arte, eu entrei logo em grupo tinha um barzinho na Asa Norte chamado Cafofo, que era um
um reduto, o Beirute era outro reduto cultural, inclusive o Beirute é um dos bares que está no meu percurso. Eu vou fazer, daqui mais umas 2 semanas, um lançamento, uma homenagem lá ao seu Chiquinho, porque ele veio como garçom e, junto com os irmãos, juntaram o dinheirinho, anos a fio de trabalho como garçom, e compraram o Beirute. Então, o Beirute virou a própria cara da utopia de Brasília. Eu tenho um capítulo no meu livro que se chama A Utopia dos Garçons Proprietários, porque foi isso que encantou os nossos trabalhadores país afora, foi vir construir essa cidade e ter uma oportunidade de vida melhor do que a que eles estavam tendo em seus respectivos estados, por um motivo ou por outro, pela desigualdade muito grande. Eles correram para cá com esse sonho. E a utopia é poderosa, não é idade, não é Tagore. O sonho é o que transforma o mundo. Por que os livros transformam o mundo? Os livros são criação, é a criação do homem. A criatividade do ser humano é que tem esse poder de transformar o mundo. Então, eu queria mostrar isso no projeto de Brasília, porque é uma grande epopeia que se fez com a vinda desses milhares de trabalhadores, morando numa cidade que era uma cidade feita para ser derrubada depois, que era a Cidade Livre. Nós temos até o nosso João Almino, que é um belíssimo escritor, que fez um romance chamado Cidade Livre, que está na minha dissertação. Então, é um mundo tão desconhecido do próprio brasileiro que eu, quando fui me banhando dessas águas culturais, dessa beleza, dessa construção de uma utopia, de como era possível a gente se juntar, porque o sonho coletivo ele é poderosíssimo. Ele derrubou impérios ao longo do mundo. E ele construiu Brasília em 3 anos e meio. Então, o meu roteiro, por exemplo, esse que você está citando, Tagore, eu construí, a princípio, 5 percursos, mas a minha dissertação tem muito mais. Mas não dava para construir um livro tão grande assim. Então, eu peguei 5 percursos. Um deles é esse. O que é que tem de característico de Brasília nesse percurso do... Ele começa pelo Eixão Sul. Aí eu convido um amigo meu, que é um belíssimo poeta de Brasília, o Nicolas Ber, e ele conta a história das árvores do Eixão. As árvores do Eixão, ela tem árvores do Brasil inteiro plantadas ali, representadas, árvores maravilhosas, árvores até de vários países do mundo que mandaram de presente na época da construção de Brasília para o governo brasileiro, e foram plantados, tem um paisagismo lindo. Você caminha pelo Eixão, a cada mês tem flores, está florido. A cada mês tem uma florada diferente no Eixão, árvores frutíferas. Aí você vai para essa caminhada, depois você passa pela passarela subterrânea, que no Eixão são 16 quilômetros de Eixão. Que vamos falar para que as pessoas saibam, são as asas, né? Para quem conhece Brasília. São as asas, porque Brasília é uma cruz. E nesse eixo rodoviário, como explicou a Haddad, ele, ao redor deles, paralela a eles, tem todas as superquadras de Brasília, do plano piloto de Brasília. Então, nesse passeio, você vê o Eixão, você passa por debaixo do Eixão pela passarela subterrânea, que é uma coisa que eu quero falar depois, se houver tempo, sobre uma coisa que é um absurdo numa cidade que é patrimônio cultural da humanidade, que são as ruínas precoces, que estão no meu roteiro. Porque a passarela subterrânea é genial, mas ela é ruína precoce, porque você tem medo de atravessar. Ela é escura, ela é decadente, ela tem assalto. Enfim, aí você passa lá, vai para o Beirute, você cai no Beirute, que é esse bar. Sim, fale, Tagore. Não, porque eu acho que as pessoas também, às vezes, quem está de fora, né? Às vezes também Brasília vira uma coisa mítica, né? Como se não houvesse vida, como a Haddad falou, né? Como ela fala que é de Brasília, esse mito que existe também da gente ser uma cidade simplesmente administrativa, mas existe vida. Então, existe vida para todos os lugares, né? Existe a cultura, mas também vivemos com problemas de crimes, vivemos com os nossos problemas humanos. Mas Brasília é muito humana, apesar da gente ter essa mitologia para fora de Brasília que parece que não tem gente. E muita gente acha que não tem cultura, né? Mas a gente está aqui, vocês duas são exatamente a
amostra que como Brasília produz cultura, produz livro, produz conhecimento. É incrível. E aí, Amneris, vou perguntar para a Dade. Dade, você fala, né, no teu livro, e você está falando, e que eu não sei se eu entendi uma coisa que eu li, como é que você abre isso aí? Você traz seu livro através de contos, são crônicas, assim como você escreve no jornal, né? Porque, para quem não sabe, a Dade escreveu também muitos e muitos e muitos anos sobre a língua portuguesa no nosso jornal, nosso maior jornal aqui, o Correio Brasiliense. E tem vários, né? Ali. Dade, quantos livros você já tem? 30 livros? 33. 33, ó, Idade de Cristo, de livros. Mas como é que é, e como é que funciona esse teu livro? Eu vou ler a introdução. Posso ler? Pode ler. Fala nas 7 maravilhas. O Cerrado estava em festa, ia receber novo morador. Não era um morador qualquer, era a capital do Brasil. Por isso, a escolha da casa merecia todo cuidado. Geólogos e engenheiros fizeram estudos, cálculos e medições. Depois de viagens, visitas e debates, chegaram à conclusão de que o berço esplêndido seria do paralelo 15 ao paralelo 20. O lugar era conhecido. Em 83, Dom Bosco, santo italiano que fundou a Ordem dos Salesianos, teve um sonho. Enquanto dormia, viajou de trem na companhia de anjos. Passaram por muitos países até chegarem a um lugar alto e plano onde havia um lago. Uma voz lhe disse que ali era a terra prometida, rica e mágica. Lá chovia leite e corria mel das pedras. O paraíso sonhado era um planalto de 5.800 quilômetros quadrados, com 1.200 metros de altitude. Abrigava bichos e plantas muito particulares. Tinha fartura de água. A terra produzia cereais, frutas, verduras e legumes. No céu muito azul, o sol espalhava luz, a lua ficava ao alcance da mão, as estrelas brilhavam como diamante. Depois entra na fauna, depois entra na flora. Ah, legal. E depois nas águas. Muito então, lindo. é nesse tom que o livro todo se desenvolve. Ai, que delícia. E Uma delícia. a gente está chegando no final, e aí, Amneris, a gente está chegando aqui no nosso, já no o oposto da nossa alvorada, que agora estou com a alvorada na cabeça. Crepúsculo. Mas, no crepúsculo da nossa conversa, obrigado. E aí, queria que você desse rapidamente essa pinceladinha aí sobre o que você fala, como Brasília é feita pelos homens, foi feita pelos homens, para o brasiliense, para o Brasil, sobre essa coisa das nossas ruínas precoces, que nós, como os brasilienses, para que continuemos a comemorar belos aniversários de Brasília, possamos lutar para que essas ruínas voltem a ser grandes monumentos. Pois é, ao longo da minha pesquisa, eu tive que mostrar isso, é claro. Nós temos um dos maiores monumentos da humanidade tombado como patrimônio, como é o plano piloto todo de Brasília. Mas, por exemplo, o Teatro Nacional. O Teatro Nacional está fechado há mais de uma década já. E como ele, nós temos vários monumentos nessa situação, e não é possível que uma cidade que é triplamente tombada como patrimônio cultural da humanidade pela ONU, como no IFAM, pelo IFAM, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, e pelo GDF também, não é possível a gente conviver com essas ruínas, que eu chamo de ruína precoce, porque Brasília é uma menina de 62 anos. Do ponto de vista histórico, Brasília é uma menina, e ela já tem essas ruínas. Então, eu falo isso nesse livro,
muito mais para acender aquela chama dos responsáveis, dos cidadãos brasileiros que são responsáveis pelas políticas públicas de Brasília, e também para o Brasil Central, porque Brasília é Distrito Federal, portanto, ela tem dinheiro da federação para aplicar aqui, para a gente não permitir que isso aconteça, porque essa cidade é linda, essa cidade ela é o retrato da grandeza do brasileiro mais humilde. O que é que aquele menino que veio lá do Nordeste com 18 anos, o que é que aquele cara que está lá, que conheceu o Juscelino, que está no meu livro, que Juscelino tirou, deu uma oportunidade, apresentou ele era um menino, ele tinha 18 anos, o Miguel Rodrigues. E Juscelino tirou ele e colocou ele para estudar, para ele construir um país. Ele foi apresentado a Darcy Ribeiro e ele estudou. Ele entrou na UNB, ele fez e ele vive aqui. Eu quero isso para todos os brasileiros. E foi meninos como ele que construíram essa cidade. E a gente tem que ter um respeito enorme por esse patrimônio, tem que ser preservado. Então, essa é a mensagem que eu deixo com essa coisa das ruínas precoces. Isso. Eu acho fantástico. E aí queria que você já deixasse, então, o teu canal para que as pessoas possam te encontrar, para encontrar o teu livro. Onde é que te encontram na internet? Olha, é fácil me encontrar porque o meu nome é meio que único, né? Esse nome é Amineres. É só você colocar, não precisa nem sobrenome que vai ter no Instagram. Vai ter, na minha empresinha, eu tenho uma empresinha pequena que é de edições e viagens inclusive literárias, que também a Mineres você encontra, se chama Dois Eixos, não é à toa, um eixo é literatura e o outro eixo é viagem, que é uma coisa que eu me apaixonei pela teoria da viagem. E é isso, vocês me encontram lá. Meu livro está à venda nas livrarias Leitura. Eu sou parceira da Tagore Editora, também tem na página da Tagore, ele pode ser adquirido pela Tagore Editora, na página. E estou aí, e quero voltar ao principal, me despedindo. Eu quero fazer os roteiros, os passeios, e eu vou divulgar isso para levar, agora que a gente está sem pandemia, que a gente pode ficar próximo um do outro, levar as pessoas a conhecer essa cidade e contar um pouco dessa história. Obrigada, adorei participar com vocês. Obrigado. Dade, e você? Suas palavras finais aqui no nosso aniversário de Brasília, saber onde é que a gente pode encontrar a Dade Squarize, além do Correio Brasiliense, quais são os seus canais de comunicação, para quem estiver aqui, tiver curiosidade também de te conhecer e te contactar. Também tem o Twitter, Dade Squarize, também como com a Neres, meu nome não é muito comum, então basta que quer encontrar no Google, e os livros nas principais livrarias se encontram. O livro Maravilhas de Brasília foi lançado na Travessa, então, na Travessa, com certeza, está lá. Tá certo. Obrigadíssimo. E eu queria finalizar uma das frases que eu mais amo da construção de Brasília, que é do Juscelino, que está me vindo aqui Alvorada, fé inquebrantável. Eu já dei uma procurada e já achei aqui a frase. Agradecer a todo mundo que estava com a gente aqui hoje, né? A gente está, claro, estamos falando aqui do nosso quadrado, que a gente ama tanto, mas que eu acho que todos os brasileiros precisam conhecer, porque Brasília, ela realmente é uma utopia que a gente ainda está construindo. Agradecer aí ao nosso amigo João, que está aqui fazendo a nossa produção, a toda a equipe da Voar, que é responsável pelo projeto, e o nosso coordenador, Marcos Linhares. Então, vou acabar com essa frase, João. Obrigado a todos por terem assistido. Grande beijo para você, Dade. Grande beijo para você, Amineres. Outro. Deixar a frase do nosso querido Juscelino Kubitschek. E venham a Brasília. Venham. Deste Planalto Central, desta solidão, que em breve se tornará em cérebro das mais altas decisões nacionais, lanço os olhos, mais uma vez, sobre o amanhã do meu país e antevejo esta alvorada, com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino, que somos nós, né? Um grande beijo, obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Um abração. Tchau.